aí, meus queridos capivaras, tudo bem? De volta, sou mestre nacional T-Pro. E essa semana a gente vai ver um pouco sobre um jogo para lá de diferente, tá muito na moda, o pessoal tá jogando direto aí na internet. Claro, é uma homenagem singela ao grande mestre americano Bob Fischer, ele que foi o grande criador desse jogo, inventou aí um xadrez sem teoria, né? Inclusive, esse foi um dos temas onde ele só aceitaria jogar contra o desafiante dele, né, o grande mestre russo Karpov, se fosse numa modalidade onde não existiria a teoria, no caso, em um embaralhamento das peças. Bom, como é que funciona o Fischer Hand para quem não conhece? Eu vou dar uma explicada aqui básica sobre as regras, mas basicamente é o seguinte: peões na segunda linha e na sétima linha. Aí se distribui as peças de forma aleatória, onde o adversário coloca uma peça e você copia a peça e coloca uma, e aí até colocar todas as peças na oitava e na primeira linha. Vale lembrar que não vale colocar dois bispos na mesma cor, e o roque permanece sendo os roques naturais. A gente vai ver aqui um exemplo, tanto menor quanto maior. E o objetivo é não ter teoria, é aguçar a criatividade. Ele é expert em Fischer Hand, o nome dele é Andrei Deviatkin, um abraço para ele, inclusive. Ele é um grande mestre de 2600, conseguiu alcançar um nível muito alto no Fischer Hand, inclusive ganhando vários torneios, ganhou um Memorial Tigorin, ganhou outros eventos também convencionais, mas ele atualmente vem praticando o Fischer Random, por ser um jogo que ativa muito a sua criatividade, não tem teoria e não tem decoreba, você apenas tem que criar situações e jogar de acordo com o que você acha, né? Bom, essa aqui foi uma posição aleatória, a posição 369 do Chess 960. Chess 960 porque existem 960 possibilidades de combinações de você distribuir as peças para começar um jogo. Bom, vamos para o jogo então, espero que vocês gostem. Não se esqueça aí, curte a gente, ativa o sininho de notificações. Bom, eu estou de negras e foi uma partida blitz de 3 minutos, foi jogada em São José dos Campos. Ele tem brancas aqui, ele jogou G3. E aqui é o que aconteceu, eu pensei, antes de jogar, assim, eu nunca tinha visto a posição. Então, para mim, tudo que é novo, tudo que é diferente, ou pelo menos deveria ser, né, para as pessoas, você parar e observar um pouco o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa nova, está acontecendo algo que eu nunca vi, que o meu cérebro nunca experimentou. Bom, para, observa, olha, respira, tenta entender o que está acontecendo, porque a regra do jogo vocês já sabem, que é o quê? Movimentar as peças básicas. E a teoria do xadrez, né, que envolve domínio do centro, desenvolvimento de peças, né, tudo isso não é diferente daqui. Então eu só precisava entender um pouco o que estava acontecendo com o posicionamento das minhas peças. Então, após G3, que eu achei um bom lance, ele abre a diagonal para o bispo, eu resolvi jogar o E5 aqui, dominando o centro. Ele jogou C4, o computador é um Stockfish 14, que está aqui auxiliando a gente nas análises. Ele não gosta muito desse lance, mas eu considero ser um lance totalmente jogável, um lance supernatural, e não tem por que ser um lance duvidoso, é um lance que controla o centro. Então, F5, D3, e aqui nós estamos num diagrama de fianqueto com semelhanças com inglesa, digamos, né? Como vocês vão poder ver aqui, vai existir uma transposição. E resolvi jogar cavalo F6, ele jogou bispo C3, atacou o meu peão aqui de E5. Eu resolvi jogar D6, fortalecendo o peão de E5, cavalo F3, bispo D7 para ganhar uma boa diagonal. Era possível bispo C6 também, natural. Ele jogou roque. Aqui, como vocês podem ver, o rei passa para G1 e a torre permanece onde está mesmo, que é em F1. Roque, roque, B4. Bom, o computador não gosta muito desse lance, eu acho um lance natural. Talvez tenha outros lances, como, por exemplo, cavalo D2, ou talvez cavalo B3 para jogar cavalo D2. Acho que seriam lances naturais. Eu não acho que esse lance seja de todo assim, interroga.
Mas tá ok. Bom, cavalo E7, A4. A expansão das brancas vai ser sempre aqui na ala da dama, né, com a intenção de pressionar e tal. O único detalhe é que minha dama está em A8, né? Se o branco conseguir empurrar esse peão até A6, a minha dama fica sobre a ameaça. Então eu joguei H6 aqui para segurar essa casa e possivelmente jogar um G5 e tentar uma expansão e um ataque na ala do rei. Vale lembrar que esse tipo de diagrama era o que eu estava acostumado a jogar no xadrez convencional. Inclusive, teve uma partida minha muito boa no Grand Slam contra... teve uma simultânea, na verdade, que eu joguei contra o Milos, que foi assim, foi no Grand Slam, e acabou acontecendo isso. E essas posições também vocês podem observar, jogadores que jogam, por exemplo, Índia do Rei, Kasparov, o próprio Botvinnik e tal, eles jogavam, o próprio Radjabov também costuma jogar esse tipo de posição. Uma posição bem interessante para desbalancear aí. Recomendo, inclusive, contra a inglesa. Bom, jogou E3, um lance mais sólido para reposicionar o cavalo. G5, cavalo E2. Livrando a última linha para as torres. Bom, cavalo G6. É uma jogada que reposiciona o cavalo, fortalece o ponto de F4. C5. C5 foi jogado com a intenção de pegar a grande diagonal e abrir a coluna de C. O computador não gosta muito, eu achei um lance natural. Talvez fosse melhor um lance como, por exemplo, A5 ou B5. Acho que seriam os lances que ele gosta aqui, né? C5 é um lance mais natural, um lance mais humano, né? Bispo E6 com a intenção de dominar essa diagonal e possivelmente entrar aqui, né, para fazer frente ao outro bispo. Cavalo D2. Gosto desse lance, a ideia é as negras estão pretendendo fazer um certo tipo de ataque na ala do rei, então as brancas podem eventualmente jogar F2, F4 e tentar parar um pouco a pressão, já que as negras estão ganhando muito espaço, entende? Quando o adversário está ganhando muito espaço, se você não fizer nada, tende a ser uma posição que você vai ter que ficar defendendo. Então, para defender, eu recomendo sempre bloquear a estrutura de peões, bloquear o plano do adversário, já que tudo está indicando que a minha intenção é jogar F4. Eu joguei cavalo D5, ameacei o bispo de C3, ele capturou em D6, eu capturei em D6 e agora ele resolveu jogar cavalo C4 aqui, ameaçando em D6. Eu resolvi defender em D6, ele jogou bispo D2 e aqui dama C8. A ideia do dama C8 é jogar o F4 e possivelmente jogar bispo H13 e tentar passar a dama. Torre C1 ameaçou um descoberto, cavalo por D6, então joguei dama D7 rapidamente, tirei a dama da coluna. E aqui E4. É um bom lance, é um lance que fecha a diagonal, bloqueia o meu bispo de H8, né? E aí eu resolvi retornar o cavalo para E7. Bom, ele capturou em F5. Eu capturei em F5 com o meu cavalo. E ele jogou aqui bispo C3. E aqui eu joguei cavalo de G7. Era melhor o cavalo de F para E7. Mas não é um lance que perde assim. Né? Mas é um bom lance. Tem algumas ideias aí de pressionar o bispo de novo. Fazer o bispo recuar, tem algumas pressões aí, mas está mais ou menos equilibrado aqui, né? Talvez as negras um pouquinho melhor. Bom, ele jogou cavalo E3, eu tomei uma vez, cavalo por E3, F por E3, agora abriu-se a coluna. Vejam que a estrutura de peões são 3 ilhas aqui, né? Uma ilha, 2 ilhas, 3 ilhas. Está equilibrado a posição. Eu joguei cavalo F5, ameacei o ponto de E3. E aí ele voltou para D2. Defendendo o peão de E3. Eu joguei torre C8 para trocar as torres, achar que essa torre em D8 não está fazendo nada, né? Sempre procurar colocar as torres nas colunas abertas. Torre por C8, torre por C8, torre C1. E aqui ambos já têm aí um certo apuro de tempo, 1 minuto para cada lado, mais ou menos. É uma partida nocaute, tá, pessoal? É ao vivo.
Aí bispo G7. Por que bispo G7? Não tem muito o que fazer. Então, quando você não tem muito o que fazer, é melhor você reposicionar uma peça que está mal colocada, de repente colocar ela, aproximar ela mais do seu rei ou do centro, enfim. Bom, B5, B6, duvidoso esse lance, entrega a casa de C6, não precisava jogar esse lance, talvez fosse melhor jogar um D5, alguma coisa desse tipo. Eu resolvi jogar B6, ele jogou bispo F3, pessoal, e aqui eu sugiro que vocês tentem achar aqui uma combinação muito fácil, jogam as negras e vencem. Parem o vídeo aí e tentem achar. Bom, é um lance relativamente fácil de se ver. E4 era o lance. Eu ameaço a dama e ao mesmo tempo ameaço o bispo. Pô, mas você não viu isso? Faz parte. Capivara sofre, né? Faz parte, erramos, né? Aqui, mais uma vez, né? Já dizia o grande Botvinnik, né? Eu entendo de xadrez, mas a minha cegueira não me permite que eu encontre essas jogadas que ganha em um, assim, fácil, não? Bom, enfim, joguei cavalo E7, né? Retribuindo a cortesia dele, né? Para variar. Aí ele jogou torre por C8, eu joguei dama por C8. Ele jogou dama C3 para trocar as damas, eu troquei as damas. E agora entramos num final de 3 peças menores. Rei F7, com a ideia de sempre reposicionar o rei. O rei sempre, na maior parte das vezes, deve ficar nessa região aqui, é uma região onde olha para o centro, ou também tentar entrar com o rei, invadir a posição do adversário e tentar capturar algum peão. Né? Bom, rei F2, rei E8, rei E2, rei D7, G4, D5, fechando o bispo dele de casas brancas, E4 fechou de vez, D4. Aqui vocês vão ter mais uma oportunidade de achar um lance bom aí para as peças negras. Cavalo D1, cavalo C8. A ideia é manobrar o cavalo para olhar para o peão lá de A4. A ideia é jogar cavalo C8, cavalo D6, cavalo B7, cavalo C5 e bater no peão de A4. Está sem defensor. Ele jogou bispo B4, eu achei um bom lance. E aqui eu fiquei na dúvida se eu jogaria ou não, por exemplo, bispo F6, né? E aí não tem bispo H8, bispo F8 aqui com a ideia de bispo F6. Até no vídeo que tem uma partida essa partida foi filmada, tem aí eu indo e voltando com o bispo, mas depois que eu vi que quando ele joga bispo aqui, eu jogo o rei aqui. Se ele captura, eu encosto o rei e há uma ideia de ou até mesmo de jogar, por exemplo, cavalo aqui, pegar o rei, né? Pegar o bispo aqui, né? Joga cavalo, rei 8, cavalo D6, cavalo F7, pronto, o bispo dele não tem como escapar. Vai ter que sacrificar aí alguma coisa, tipo um peão de H4, alguma coisa desse tipo, tipo rei 8, bispo H6, rei F7. E acho que o bispo aí, por exemplo, bispo aqui, rei aqui, acho que tem uma chance aí de pegar esse bispo, né? Ele vai ter que jogar um H4 desesperado aí para não perder o bispo, né? Bom, bispo F6, H3, bispo E7 tentando trocar o bispo de casas negras, já que é o bispo que não tem efetividade. Lembrem sempre disso, pessoal. Você bloqueou seus peões na casa da cor do seu bispo vai ficar ruim. Então tente sempre procurar meios de jogar com ele, né? Ou até mesmo de trocar por um cavalo numa posição que é de bloqueio, ou por um bispo que é da cor do seu próprio bispo, que não serve para nada. Né? Ele jogou bispo T2, um bom lance. Aí aqui bispo C5. Bispo C5, cavalo B2, cavalo D6, seguindo com o plano de tentar pôr o cavalo em C5, quem sabe, né? Aí rei C1, rei D1. Aí bispo A3, ponto de interrogação, pessoal. Jogam aqui as peças negras e obtêm uma vantagem decisiva aqui. Né? Mais um momento aqui. Tentem achar aí o lance que as negras ficam melhor. Bom, aqui o lance, para quem falou bispo B3, aqui seria o lance, já que isso vai deixar as negras com uma pressão no peão de A4, por exemplo, rei E1, aí bispo A3, aqui a gente ameaçou bispo captura cavalo em B2 e bispo captura
A4, por exemplo, aí bispo D1 defendendo. Posso voltar. E aqui a gente tem aquela ideia de jogar o cavalo para C5 novamente, né? Aí bispo C1, cavalo B7, bispo C2, cavalo C5, rei. E aqui bispo a gente vai dar uns tempos, porque a posição do adversário é praticamente em zug, eu não tenho muitas opções, a não ser mexer com o rei. Aí H5, ameaçando aqui o peão de G4. Aí rei F3, rei E2, por exemplo, nós capturamos em G4, captura em G4, e bispo E6 agora tem problema aqui, rei F3, por exemplo. E agora a gente joga bispo B3, ameaçando o bispo e ameaçando também o peão. E, claro, capturar em B2, né? Mas aqui as negras estão com vantagem muito grande, aqui vantagem decisiva, mas eu não consegui achar isso durante a posição. Aqui a gente deve ter por volta de uns 30 segundos, mais ou menos, né? Bom, eu acabei jogando o bispo A3 aqui, né? Rei C2, eu capturei o cavalo. E aqui eu vi, o meu bispo é fraco. Já eu acho que nessa posição o cavalo dele pode ser melhor que o meu bispo, por exemplo, né? Ele pode, sei lá, de repente tentar colocar o cavalo aqui. Eu não sei se bem se o cavalo chega aqui. Talvez chegue, né? Tipo, cavalo D1, cavalo F2, cavalo aqui, cavalo aqui, cavalo aqui. Para tentar pegar esse peão aqui. Mas, não sei. Eu resolvi capturar esse cavalo, porque eu achei que esse cavalo era muito forte, né? Bom, aí aqui eu acho que a posição segue praticamente equilibrada, né? Ambos estão muito apurados aqui. Vamos passando aqui alguns lances. Talvez pudesse capturar o cavalo, jogar bispo B3, tentar entrar com o rei nas casas brancas, mas ainda assim ele resolveu ir com o rei lá para a ala do rei e tentar algum H4 e deixar meu peão de G5 fraco. Eu joguei bispo E6. Só aguardando aqui, não vou fazer muitas coisas. Rei G3, bispo F7, H4, bispo E6 aqui. Peão de H toma G5, H para o G5. E aqui bispo D2. Ele ofereceu empate aqui e a seta dele, se eu não me engano, aqui tem tipo 2 segundos e eu devo ter por volta de 5 segundos, assim, né? E aí eu jogo cavalo F7 e aceito o empate, né? Bom, após essa partida... nós conversamos um pouco, né, e pedi alguns conselhos para ele, né. Ele disse que eu tinha que estudar mais finais, né, e como vocês podem observar, eu tinha sim boas chances de ganhar no final, mas eu acabei não encontrando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o Fischer Random e até o próximo vídeo.